בעזרת השם, estamos במסכת תענית, terceiro capítulo, פרק שלישי, משנה ד', נקודת המשנה. המשנה fala o seguinte: וכן עיר שיש בה דבר, e assim também, וכן. Assim também, ir uma cidade que acontece nela uma praga, se chama Dever. Dever é uma praga que aconteceu agora na parasha da semana, lá no Egito. Makat Dever. Dever é uma praga quando todos os animais morrem. Ir שיש בה Dever, aconteceu essa praga na cidade. Ou Mapolet, ou aconteceu outro caso lá de Mapolet. As muralhas da cidade e os prédios e as casas começaram a cair, ou por causa de ventos muito fortes, ou por causa de um terremoto que começou lá na cidade, outro tipo de praga. Ota Air mit'ana umatrat, essa cidade na segunda linha, Ota Air, essa cidade que aconteceu isso, mit'ana umatrat, eles começam a jejuar e rezar sobre isso. Porém, no final da segunda linha, Vechol e todas סביבותיה, todas as cidades na sua redor, na sua volta, מתענות, eles jejuam ולא מטריעות. Mas eles não rezam sobre isso. Rabi Akiva, na quarta linha, Rabi Akiva אומר, ele diz, מטריעות, que eles têm que rezar, אבל ולא מתענות. Eles não rezam, eles não jejuam sobre esse caso do terremoto ou de Dever que aconteceu na cidade ao lado deles. A Mishnah continua na quinta linha. Agora a Mishnah vai explicar o que é isso Dever. Eis é o Dever. O que significa Dever, que é a praga de Dever que tem que jejuar e rezar sobre ela. A Mishnah explica ir a Motzia, uma cidade, a Motzia, que tem dentro dela 500 ragli, pelo menos 500 ragli, 500 homens saudáveis, pelo menos 500 homens saudáveis que moram dentro dessa cidade, e aconteceu que יצאו ממנה, saíram dela 3 מתים, 3 mortos, ou seja, morreram 3 pessoas da cidade, de uma cidade que ela tem 500, pelo menos 500 homens saudáveis, no final da segunda linha, duas linhas de baixo para cima, duas linhas de baixo para cima, בשלושה ימים, em 3 dias, זה אחר זה, seguidos, ou seja, uma cidade com pelo menos 500 homens saudáveis, que morreram 3 homens em 3 dias seguidos. Todo dia morreu outra pessoa. Domingo morreu segunda morreu outro, e na terça-feira morreu a terceira pessoa. Arei ze Dever, isso considera Dever. Entre parênteses, no caso que morreu na cidade só uma pessoa ou 2 dentro de 3 dias, ou que morreram 3 pessoas, mas eles morreram em um dia só 3 pessoas, isso, Rashi explica se isso não, sobre isso não precisa jejuar ou rezar, porque esse tipo de praga pode ser um acontecimento, mas não é um siman mishamayim de um decreto ruim que tem sobre essa cidade. Também por isso eu falei, pelo Rashi, que os homens são homens saudáveis e não pessoas de muita idade ou pessoas muito jovens, que aí pode acontecer, ou mulheres que são pessoas que podem ser um pouco mais fracos, ou com muito jovem ou com muito idoso, ou mulheres que são um pouco mais fracos, que pode ser que pela natureza pegou uma doença e morreu. Homens saudáveis, e mesmo assim morreram 3, um depois do outro, 3 dias seguidos, isso considera uma praga. Na penúltima linha, pachot mikan, porém, quando morreram menos do que isso, como falamos, ein ze Dever, isso não considera Dever, e não precisa jejuar sobre isso. Morreram menos de 3 dias, ou menos pessoas, como que explicaram, não precisa jejuar, porque não é uma praga, pode ser um caso que aconteceu, e não precisa jejuar ou rezar sobre isso.